de que em alguns pontos do Pentateuco está escrito Elohim, em outros está escrito Yahvé ou Yahvé. Eu já tinha lido há muito tempo atrás de que isso poderia ser uma noção de uma sociedade que, vivendo em meio a, sei lá, trocentos politeísmos, começou com um politeísmo que virou uma monolatria, em que você tinha um deus principal e os outros passaram a ser secundários, que depois virou um monoteísmo com o abandono dos demais deuses. Isso faz algum sentido com o que a gente tem hoje, ou é só uma elucubração que é possível, mas não tem não tem nenhum dado para a gente corroborar a favor disso? Sim. Em relação à história de Israel hoje, também existe discussão, até no período dos profetas, se eles deveriam ser considerados como monolátricos ou não. Porque o problema que a gente tem é que boa parte desse material que a gente usa na Bíblia para poder estudar como era o antigo Israel... Só uma coisa, você entendeu a diferença, né? De monolatria e monoteísmo. Né? Desculpa, monolatria é adoração ao único Deus, mas você não exclui a existência de outro. Exato. Isso, não estou chamando de burro não, tá? É só porque às vezes... Não, para o pessoal ficar claro. Para o pessoal ficar sim. claro. É que o problema disso é porque essas fontes documentais que a gente tem hoje na Bíblia hebraica, elas foram criadas depois. Então elas podem estar já fazendo um passado um tanto idealizado. Então a gente não tem como confiar 100% no que o que os textos estão falando, até do período dos profetas, realmente reflete a realidade histórica que havia naquela época. E também uma outra questão que traz um problema maior é porque na pesquisa arqueológica, toda vez que nós vamos observar registros arqueológicos em Jerusalém, até mesmo, que remete ao período anterior ao exílio babilônico, praticamente todas as casas israelitas têm vários ídolos dentro. Então, a sociedade israelita do período ainda dos profetas e tudo, ela era uma sociedade de que tinha politeísmo ali em praticamente tudo. E polilatria. E polilatria mesmo. Adoração a diferentes deuses. Isso, inclusive, acho que não existe nenhuma perspectiva da qual você parta que você negue o fato de que a população dos antigos reinos de Israel e de Judá eram politeístas. Porque se você vai na própria Bíblia e a lê literalmente, como inerrante, etc., o tempo inteiro são os profetas condenando o povo por estar adorando outros deuses e reis sendo condenados porque construíram altares e templos para outros deuses. O que eu ouço porque realmente você vê aquele pedaço e fala, pô, mas esse povo acredita agora, tá, o tempo todo você está acreditando em outros deuses, eu já tinha reparado em todos isso. Então você pode até defender que a posição correta ou mais ortodoxa era a monolatria e talvez até o monoteísmo, mas o povo não praticava isso. Então, do ponto de vista histórico, arqueológico, o que importa para o historiador não é quem está falando a verdade sobre Deus, porque o assunto não é esse. É como que aquela população vivia a sua religião, as suas tradições. E nesse ponto não tem nenhum, igual eu falei, nenhum ponto de partida em que você conclua que Israel era monoteísta. Né? Isso de forma alguma. E a gente poderia até dizer que nem monoteísmo é uma ideia que é uma ideia filosófica, teológica, que não aparece na Bíblia, né? Em nenhum momento essa palavra aparece. A palavra sim, mas o conceito... A palavra não, mas o conceito sim, né? Talvez. Não adorarás outros deuses que não... Não adorará outros deuses. Não quer dizer que não existem outros deuses. Não terá outros deuses diante de mim. Sim, não existem outros deuses. Bom, esse mandamento pressupõe a existência de outros, né? Exato. Como é falado, Mamon e tantos outros que são colocados lá, né? Mas quando eles falam isso, não quer dizer talvez que eles não existam. Quer dizer apenas que você não deve adorá-los. Seria isso. E nem que eles não existem espiritualmente. Como assim? Eles podem ser que esses deuses existam. Que adoram esses deuses. Você não pode. Dependendo do texto, se você for olhar, não está dizendo que Mamon não existe. Não. Não está dizendo que ele não existe. Não está dizendo. Como elemento transcendente mesmo, que não existe como eles divindade. Que só está dizendo que não é para você adorar esses deuses. Que é ruim. Exato, é ruim. E aí você pode traduzir tudo isso como capeta. Claro. Porque para você justificar o fato daquelas pessoas estarem adorando outros deuses e o fato de que possivelmente esses deuses de fato estavam atuando na vida daquelas pessoas, só podia ser o capeta. Exato. Falei errado? Não, tá certo, correto. Ficar esperto. É uma interpretação monoteísta de um fenômeno politeísta. Só que como você parte de uma categoria que é monoteísta e só pode ter um deus, você dá um nome diferente para outra categoria de seres sobre-humanos, chamando eles de demônios.
Mas qual que é a fronteira exatamente entre esses conceitos? Deuses, demônios, anjos, filhos de Deus, como às vezes aparece no Antigo Testamento. Gigantes, os Nephilims, que seriam Isso, os anjos que transaram com os humanos e geraram gigantes, que tem isso na Bíblia. exatamente, Sim. tem Enoque. O que marca essa fronteira? A gente não tem assim uma taxonomia precisa desses seres sobre-humanos. Não é, me parece que é. Os próprios demônios é uma ideia grega, inclusive, né? A gente falou de helenização, isso vem dos daimons, que são entidades menores do pensamento grego. Mas o judaísmo antigo não tinha? Ele também só depois do período helenístico é que a gente começa a observar ali a ideia de demônios. Tanto é que o Novo Testamento mesmo, ele é cheio de demônios em tudo quanto é lugar. Já na parte do antigo, a Bíblia hebraica, a gente não encontra. É uma apropriação, é certo, assim, eles tiveram contato com essa cultura e começaram a apropriar ela e colocar ela também dentro da cultura do Lúcifer, né? Como é que era Samael, tem essa pros judeus, os caras fazem essa ligação, né? Do anjo chamado Samael e aí Estrela da Manhã. Isso aí tudo é pós período bíblico também. Sim. Então nem no Novo Testamento nem no Novo nem no Antigo. Lilith tem? Lilith tem. Tem? Mas com essa ideia de primeira mulher de Adão ou não? Não, esse é bem posterior. Ah, é? Você tem no livro de Isaías a palavra Lilith. Como um demônio ou não? Que não é descrito, não é especificado. Pressupõe-se que o leitor entenda. Isso é outra coisa também na leitura de textos históricos, que os autores nunca escrevem para um público que vai ler daqui a 200 anos. Eles pressupõem um público que compartilha um certo repertório, tem coisas que eles precisam explicar, tem coisas que eles não precisam explicar. Aí a gente chega diante desses textos e parece muito estranho. Que a gente fala moto agora e daqui 200, 300 anos não existe o que é moto, o pessoal não sabe o que é moto. A gente não precisa explicar o que é uma moto, né? Então, a Lilith, tem um vídeo lá no canal sobre isso também, Lilith aparece num contexto em que Isaías está falando que uma cidade vai ser tão arruinada que só vão sobrar os animais selvagens e Lilith nessa região. Agora, o que isso significa? Algumas traduções passam isso como animais selvagens, ou como coruja, animais noturnos, várias interpretações. Outras mantêm a palavra, Lilith, porque esse termo designava uma entidade do pensamento mesopotâmico. Então existe registro de Lilith e Lilito, né, na verdade seria no Acádio, em documentos mesopotâmicos. É uma figura que está relacionada principalmente à tentação sexual noturna, que é uma tentativa de explicar sonhos molhados, né, como se diz. Poluções noturnas. E também associada à questão da morte de bebês, de partos que são mal sucedidos ou abortos espontâneos, né, naturais. Então essa figura se desenvolve longamente na tradição mesopotâmica e Isaías usa essa palavra. O que ele queria dizer com isso? Será que essa palavra retinha a ideia de autores mesopotâmicos antigos? Será que ele já usava essa palavra para outro termo? Mas ele não explica. Essa ideia de primeira mulher de Adão vem da onde? Não, isso é tradição rabínica medieval. Já é bem posterior, né? É o livro não como é que chama? Não é nenhum apócrifo, então é de tradução rabínica. A gente tem uma tradução. Eu acho que talvez até se encontra no Talmud, se não me falha. Cabalístico, não. Cabalístico, envolve não. A Cabala também é medieval. Aí na Kabbalah isso já se desenvolve de uma forma bem aprofundada. Aí você já tem Lilith como um dos aspectos, inclusive, do Ensof, né? Do Deus total, né? Lilith como um princípio feminino. E aí já a história ela não para, né? Então você tem Lilith começando lá na Mesopotâmia, vai sendo apropriado, vai mudando de significados, vai sendo incluído em novos repertórios. E até hoje, no vídeo que eu fiz sobre Lilith, eu até falo, né? Que há hoje uma leitura de teólogas feministas de Lilith, da ideia da lenda de Lilith, como a mulher que não se submeteu ao domínio de Adão. Então como uma espécie de ícone feminista. Então até hoje essa reinterpretação do texto para, de novo, o que eu falei, né, manter esse texto relevante, essa lenda relevante para o presente, continua. Quando eu comecei a usar a internet, eu tinha, sei lá, uns 22 anos. Não, eu comecei a usar bem antes, mas quando eu passei a ter internet em casa, eu tinha uns 22 anos. Eu não tinha internet antes em casa, eu tinha que usar em lan house, ou enfim, na faculdade e tal. E aí aí teve o Orkut, né? Começou o Orkut e tal, não sei o quê. E, cara, todas as meninas que eram meio gótica, que era tudo Lilith. Lilith. Aí tinha umas amigas minhas que eu ia procurar, não achava, porque você digitava Lilith. Já apareceu uma pancada. Todo mundo era, né? Era uma coisa que realmente ficou comum naquela época. Mas tem essa ideia que ela não veio da costela de Adão, que ela era mais independente.
E não queria ficar de 4, né? Queria ficar por cima, né? Queria ficar por cima. Ah, é isso? Rapaz. Ah, é uma questão Queria de cavalgar, posição assim. sexual. Não se submetia a... Você vê? Daí que Adão questionava, mas que mulher é essa que criou aqui que quer me dominar? Aí é que tirou a Eva da costela pra ser submissa a Adão. Exato. Que coisa. Porra, e é pra você não ter trabalho, né? Fica deitadão, fica aí fica de deitadão boa, lá, né? porra, os caras reclamando, né? Não, e ela devia fazer uma picanha toda, a outra vem com maçã, toda... Vamos entrar na dietinha e tal. A outra devia fazer uns rangos muito mais da junk hora, food, né? Vai saber, né? Não sei, não podia comer carne. Um outro ponto interessante que dá para acrescentar, que a gente estava comentando anteriormente, sobre essa fase de uma adoração de múltiplos deuses que Israel tinha, é que também hoje, quando a gente pensa a respeito do Deus bíblico, a gente, normalmente, por conta dessa cultura religiosa que nós temos, sempre vemos ele como um ser transcendente, invisível, coisa assim. Mas naquela época ele era uma realidade realmente que era representada mesmo por meio de figura. Chegou a ser representada. Tanto é que em arqueologia foi descoberto mais ali no sul, né, do deserto, mais no sul ali de Judá, um sítio arqueológico chamado Kuntilet Ajrud, é o nome dele, em que foi descoberto uma cerâmica que tem lá Yavé, o nome, o tetragrama escrito Yavé e sua esposa, Asherá, porque ele era um deus casado com Asherá, e a representação dele era como um boi, tipo um boi antropomorfizado. Caramba! Então muitos judeus daquela... Não, eu tô falando pelas representações egípcias, né? Essa coisa de... Não, era a representação de Israel mesmo. Tinha vários israelitas. E a mulher? E ela era um boi, também, vaca, né? Com chifre também? Com chifre, tudo certinho. E outra interpretação desse... Tem outras interpretações também. Eu vou fazer um vídeo ainda sobre isso, que é um vídeo sobre Asherá. Mas não é minha interpretação, né? São de alguns autores como o William Dever e o Mark Smith, que eles veem, na verdade, uma diferença em relação à inscrição e o desenho. Sim. Porque você não consegue matar com certeza se o desenho, se a figura está ilustrando o texto. Porque tem várias figuras e vários textos escritos de uma forma meio caótica nessa cerâmica. É um pito, né? Um vaso de cerâmica. E aí, esse Deus, ele me parece mais plausível. Depois eu vou até... Depois você assistir o vídeo, você até me diz se você se converte a essa leitura. Mas é o Deus Bes egípcio, que é representado muitas vezes como uma figura que tem um manto de jaguar, que era comum entre os sacerdotes egípcios. Isso aparece em muitas representações. Um guepardo. Né? Porque o jaguar é indígena aqui, né? Perfeito. Jaguar. Temos um biólogo. Não, é uma palavra. palavra. Piada de carro, ainda não, bem. Não, é em inglês, né? Jaguar é inglês. O termo jaguar mesmo é tupi. Porque eu acho que no inglês eles usam jaguar para falar de guepardos também, não? Pode ser. Em inglês eles colocam uma coisa dessa. Ou posso ter viajado também, mas é uma pele amarelada com... Um leopardo manchas pode ser também. Pintada. E aí o rabo do manto fica pendente, ele fica caindo, e aí você parece ter um rabo entre as pernas. Sim. Na figura dessa de Kuntilet Ajrud, isso foi interpretado como até sendo o pênis de Yavé, para comunicar uma questão de fertilidade, de potência, de vigor, né, que é muito comum nas representações de deuses antigos. Né? Mas nas representações de Bes, você vê claramente que é o rabo da figura. Né? Tem vários outros pontos, as próprias bolinhas e tal, mas isso depois é um detalhe, né? Sim. Mas isso